Neemias, capítulo 13, versículo de número 1. Eu estava para poder trazer uma outra mensagem e acabou verdadeiramente que Deus pede, não é que apareceu um anjo, não é nada disso, mas em oração ali agora há pouco, antes de entrar no altar, Deus falou, olha, essa mensagem, dentro do meu coração eu senti, creio que foi direção de Deus mesmo, para poder mudar. Deus transforma a maldição em bênção. Amém, gente? Mensagem simples de entender, mas de grande poder. Neemias capítulo 13, nós vamos ler versículo 1 e versículo 2. E aí você vai deixar aberto, porque depois nós vamos ler o verso 3, que eu vou fazer alguns paralelos aí. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de quem? De Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a quem, igreja? A Balaão. Para os o que, igreja? Amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus... Vamos lá, gente. Converteu a maldição em quem? Meu irmão, esse Balaque aí, ele foi contratado por Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Era como se fosse hoje uma contratação de alguém que faz algum tipo aí dessas obras aí, do mal, para poder tentar derrubar verdadeiramente alguém. Foi contratado para poder, lógico que eu estou falando a grosso modo aqui, de uma forma bem genérica, para poder tentar amaldiçoar o povo de Israel. Mas, meu irmão, você notou que a Bíblia disse bem de uma forma bem simples e objetiva, que Deus ele converteu a maldição em o que, igreja? Em bênção. A gente precisa começar a levar isso muito em consideração. Tem gente que se eu falar com ela verdadeiramente que Deus está aqui, para ela está tudo certo. Mas tem gente que se eu falar para ela que o diabo está aqui, ela já até sente um arrepio. Ela se move muito mais pelas catástrofes do que verdadeiramente pelas bênçãos, irmão. Dependendo daquilo que você colocar na sua cabeça, igual o caso da irmã, que o cara chegou e falou para ela que era inveja da família. E era um tumor. O cara falou desse jeito para ela. Além de tentar colocar na cabeça dela que ela estava com uma doença bem séria, ainda queria colocar ela contra alguém da família. Está entendendo a ciranda que o diabo estava tentando fazer na vida dela? Vocês conseguem compreender? E aí ela foi perdendo peso e aquilo foi ficando... Não, irmã, o seu pastor não é ele. O pastor aqui, o pastor seu é o pastor Antônio Júnior. Então nós não aceitamos isso, está repreendido, é amarrado. Você não tem nada disso aí. Mas por que o pastor, na hora Deus me deu essa direção? Porque Deus a todo momento, sem a gente perceber, ele está transformando os problemas que a gente enfrenta em bênção. Só que nós precisamos compreender isso. Você quer ver que Deus ele convertia? Como que Deus ele fazia para converter a maldição em bênção? Não precisa abrir, não. Coloca para mim aí, o Diogão, o Números, coloca para mim, Números 22:10, por favor. Coloca para mim aí, filho. Depois eu volto aí para ler o verso 3. Números 22:10, Diogão. Coloca para mim aí. O Diogo coloca aí, ó. Olha aí, Números 22:10. Isso. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, 22:10, agora 22:11. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei, o que, igreja? Você notou o que ele viu? Que o povo estava crescendo muito, estava se destacando, e ele querendo lutar contra o povo, ele vai usar o Balaque para poder tentar trazer a maldição. Porque se fosse tentar lutar contra o povo, não conseguiria. Dentro da empresa isso acontece muito, quando alguém começa a se destacar. Você quer ter defeitos? Cresça. Pastor, como assim? Você quer que te deem defeitos? Comece a crescer, a se destacar. É isso. Ah, não, pastor. Irmão, posso lhe falar? Em qualquer lugar é assim. Onde tem ser humano é assim. Não deveria ser, mas é isso.
É igual o caso, a irmã falar comigo assim, pastor, eu tô achando muito estranho lá, que não sei o quê, e que o fulano lá... Falei, quem que é o fulano? Não, pastor, o cara é meu parente lá, que não sei o quê. Pastor, tem que orar, né, para ele se libertar de coisa ruim. Falei, se libertar de coisa ruim por quê? Porque pastor, ele não tem dinheiro para comprar um carro que ele comprou. Falei, tá amarrado o espírito da inveja. Por quê? Porque quer desmerecer até a conquista da pessoa, irmão. A mulher vai lá e emagrece. Aí fala, nossa, emagreceu, eu consegui 20, mas também você acabou, né? Tem gente que é a inveja do cão, irmão. Isso, estou falando que está com cara de doente. Irmão, é basicamente assim. Quando você começa a se destacar, vão tentar verdadeiramente trazer maldições para conseguir tomar aquilo que é seu. Isso aí aconteceu no tempo de Balaque, Balaão, do povo de Israel. Isso acontece até hoje. Mas olha o verso seguinte, ó, verso 12. E eu vou voltar lá depois, ó. Então disse Deus a Balaão, não irás contra eles, nem amaldiçoarás este o quê? Aleluia. Porquanto... Você está entendendo que não funciona contigo nem comigo? Sabe por quê? Porque nós somos benditos diante de Deus. Oh, glória a Deus. Deus transforma a maldição em bênção. Ele transforma qualquer tipo de doença em cura, irmão. Qualquer tipo de problema em livramento. Mas essa palavrinha aí, bendito, não pode ser esquecida. Por que o senhor está dizendo isso? Você lembra o que eu falei? Que eu ia no verso 3? Antes eu ia ter que ler alguns versículos. Coloca para mim, filho, por favor aí, Gálatas 3:13. Tem uma condição para Deus transformar a maldição em bênção. O Deus falou para ele, não pode amaldiçoar eles aí não. Bendito esse povo é. Tem uma condição. Eu falei que depois eu volto lá no verso 3. Cristo nos resgatou da maldição do quê? Quem é que nos resgatou da maldição da lei? Eu vou te fazer uma pergunta, não precisa responder. Você é bendito mesmo diante de Deus? Porque aquele que é bendito diante de Deus, ele já aceitou o preço do resgate que Cristo pagou. Você não precisa responder. Se realmente Deus valeu a pena mesmo o sacrifício, você levou em consideração o sacrifício, ou você vai levar? Sabe por que eu estou falando isso aqui? Nós estamos no mês de fevereiro. Daqui uns dias, você vai ver a igreja fazendo carnaval aí. Por que desse murmurinho, gente? Uai, tem que ser moderna. Aí coloca carnaval gospel. Pastor Hilton, que eu gosto de ouvir o pastor Hilton falar, o pastor Hilton fala assim, daqui uns dias, pastor, eles vão inventar o inferno gospel. E olha se já não existe, né? Realmente você já aceitou o preço do resgate? Não, já. Talvez não. Me desculpa. A sinceridade do meu coração aqui. Tem gente que já aceitou aqui, ó, de boca. Mas de atitude de coração, não, irmãos. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser uma santona diante de Deus, um santão. Não é isso. Mas quem aceita o resgate, até quando erra, prova que já aceitou o resgate. Quando, pastor? No segundo seguinte já pede perdão, passa a borracha e bola para frente. Olha lá, ó. Olha o Gálatas, coloca para mim de novo o 3:13, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por quem? Por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde? Para Deus transformar em mim a maldição em bênção, eu preciso verdadeiramente aceitar o resgate. Com boca e com atitude, verdadeiramente ser de Jesus Cristo. O que adianta nós orarmos verdadeiramente para Deus transformar a maldição em bênção, verdadeiramente Deus transformar, mas daqui a pouco alguma coisa voltar de novo? Mas por quê, pastor? Porque quando Deus transforma a maldição em bênção, ele transforma de uma certa maneira para nunca mais nada voltar, irmão. Mas por que voltou? É porque talvez nós estamos diante de Deus, alguém que não aceitamos ainda verdadeiramente o resgate. Ah, pastor, mas aí fica complicado. Não fica, não. Se você for ler 1 João 5,18, eu estou falando um monte de versículo para depois voltar lá. 1 João 5,18, coloca aí, Diogão. Por favor, filho.
1 João 5,18 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não o quê? Peca. Como assim, pastor? Olha a continuação do versículo, ó. Não vive pecando, né? Não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Alguém está com a Bíblia aberta aí? E o maligno não lhe o quê? Você está entendendo a importância de aceitar verdadeiramente o resgate? Às vezes, pessoal, nós queremos tanto que Deus faça algo por nós, mas ainda não aceitamos verdadeiramente o que Ele fez por nós. Pastor, qual é a maneira mais efetiva de eu provar diante de mim mesmo, diante de Deus, que verdadeiramente eu aceitei o resgate e que Deus pode transformar a maldição em bênção? Volta lá em Neemias agora de novo, que eu vou ler o versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Vamos ler o 2, fica mais completo. Eu repito, aí a gente lê o 3, por favor. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes salariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o Senhor nosso Deus converteu a maldição em o que, igreja? Olha o verso 3 agora, aqui é a certeza que aceitamos o resgate. Ó. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel, leia comigo, que igreja? Toda o que, igreja? Olha para o pastor. Aí é que entra agora a nossa mensagem. Todas as vezes que eu estou pronto para Deus transformar a maldição em bênção, primeiramente eu demonstro para Ele que eu estou pronto, tirando mistura, irmão. Eu já até preguei sobre isso de uma forma específica. Mas qual que é o motivo da pessoa que já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que verdadeiramente crê no seu nome, que participa até da ceia, qual que é o motivo da pessoa ainda ter mistura na vida dela? Qual mistura, pastor? Às vezes lê horóscopo. Mas qual que é o motivo disso? Teve uma irmã que veio me perguntar, falou, pastor, o senhor faz aniversário em outubro? Sim, faço aniversário em outubro. Ah, o senhor é de escorpião, né? Daí na igreja. Às vezes a pessoa, sem a pessoa perceber, ela tem ainda mistura. Talvez você não aceitou o resgate ainda. É por isso que toda maldição, às vezes, que é lançada contra você, pega. Até um mal olhado, né? Estou falando como homem de Deus, irmão. Uma vez aconteceu um caso muito engraçado na igreja, vou te contar, mas aconteceu. Parece brincadeira, mas é algo verídico, é cômico isso aí que eu vou contar. Uma irmã chegou para mim um dia e falou comigo assim, ó, pastor, vai lá fazer a visita, a gente está passando uma luta lá dentro de casa, pastor, o endereço é esse. Aí ela anotou no papel o endereço e anotou o telefone. Beleza, irmã, obrigado. Estava atendendo no final do culto, pode deixar que eu vou lá. Entreguei para alguém, eu não sei quem foi. Passou, mas o senhor... Resumindo, eu entreguei e acabei esquecendo, não posso falar mentira. E a pessoa que eu entreguei não me devolveu. Quando foi isso era num domingo, a visita era para quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, a irmã chegou na igreja. Quando ela chegou na igreja, eu lembrei, eu entrei, meu Deus do céu, na hora do culto, eu falei, irmã, a senhora me perdoa, que eu estou falando a verdade, eu acabei esquecendo. Eu entreguei para outra pessoa e esqueci o endereço. Pode parecer cômico. Sabe o que a irmã falou comigo? Pastor, tem uma técnica, quando eu esqueço uma coisa, para Deus me fazer achar. Não é mentira. Deus sabe que eu estou falando com vocês aqui, verdade. Será que verdadeiramente nós já aceitamos o resgate? Será que verdadeiramente nós já aceitamos o resgate? Tem que tirar a mistura. Tem gente que é muito místico, irmão. Mas eu estou falando em todos os sentidos. Você pode achar que o pastor está... Não. Irmão, pelo amor de Deus, não fica triste com o pastor. Mas na igreja está cheio de gente que ainda não aceitou o resgate, irmão. Por quê? Porque quando você aceita para Deus transformar a maldição em bênção, você tira tudo aquilo que é mistura, tudo aquilo que verdadeiramente não deve estar juntamente contigo. É basicamente assim, irmão. Tem coisas que não se misturam. Não tem como a pessoa verdadeiramente falar que é do Senhor se curvando a essas coisas, irmão.
Aí você vai falar para mim, eu não vou aqui, desculpa, irmão, eu não vou nem pedir, não vou nem desligar o microfone, irmão, para aquilo que eu vou falar. Deus sabe que eu não estou justificando. Mas se uma pessoa, irmão, que se diz verdadeiramente convertida, tá ligada nesses reality show que tá acontecendo agora aí, irmão. Você viu o tanto de gente manifestado lá, irmão? Ah, tem gente que viu. Não, desculpa, irmão. Eu não conheço ninguém que prosperou vendo isso aí. Eu não conheço ninguém. Perguntaram para um dono de uma grande montadora, das maiores do mundo, de máquina de carro aí. Quando eu falo carro, máquina mesmo, negócio possante. Rapaz, por que você não coloca na televisão a sua marca? Porque quem tem condições de comprar minha marca não fica na frente da televisão vendo coisa. Você olha o que o camarada falou, você me... Rapaz, que coisa interessante. Quem geralmente consome os nossos produtos são pessoas que não têm tempo para isso. Não, você me desculpe, irmão. Se você verdadeiramente não consegue, pastor, não tem nada para fazer, vai ler um livro, irmão. Vai caminhar, sei lá, vai andar de bicicleta. Não sei, irmão. Vai subir, sei lá, onde, na laje lá, plantar uma banana, sei lá, irmão. Mas verdadeiramente a pessoa tem que tirar da vida dela toda a... Você me desculpe, irmão. Se você não compreende o que o pastor está dizendo, ele está falando abertamente para você. É inadmissível a presença de Deus se misturar com os costumes deste mundo, amigo. Não se mistura. Irmão, de novo, eu como cristão, eu falo abertamente, eu sou totalmente contra o aborto. Porque a própria palavra de Deus também é contra. Ah, pastor, mas tem um versículo. Pega o contexto do versículo todo, rapaz. Pega negócio isolado. Estou totalmente contra. Aí o cara vem falar comigo aí que o negócio aí... Ah, pastor, é igual a questão de embriagar, né, pastor? Pode beber ou não pode embriagar. Ah, irmão. Eu vi eu estava conversando com um amigo, isso aqui não foi eu que inventei, não. Um amigo me falou, achei interessante. Vale a pena falar. Jesus transformou água em o quê? Mas por quê? O vinho tinha acabado? Tinha ou não? O vinho tinha ou não acabado? Beleza. Por que o vinho acabou? O povo tinha o quê? Quer dizer que pode beber, mas não pode o quê? Se o vinho que Jesus transformou tivesse álcool, Jesus iria embriagar ou não o povo? Ele estaria agindo contra a própria palavra? É por isso que está cheio de gente dentro da igreja que tudo aquilo que é lançado acontece, irmão. A pessoa fala uma palavra mal falada, nossa, pastor, jogou uma praga em mim. Ô, irmão, não é que a praga é forte, é que você que está fraco. Por quê? Porque quando eu aceito o resgate, eu tiro toda a mistura. Ô, irmão, o que justifica eu ter contato, irmão, de gente do mundão, de coisa errada, hoje eu sou casado, amigo, eu sou outra pessoa, sou nova criatura, irmão. O que justifica? Você, sem perceber, você ainda não aceitou o resgate, porque senão você tiraria a mistura. É sempre a mesma história, irmão. É sempre a mesma conversa. Quando você começa aí, daqui a pouco a pessoa junto contigo te faz tropeçar. Não, mas ninguém pode ir pela cabeça do outro. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você fica vendo, irmão, esses negócios aí, esse reality show, aí daqui a pouco você olha lá para sua mulher, lá para o seu marido, que é barrigão. Eu vi lá um casal brincando com o outro, eu achei muito bonito, irmão. Brincando um casal na internet, vídeo de marido brincando assim, fazendo brincadeira um com o outro. O marido tentou fazer uma surpresa para a esposa quando ela chegou do trabalho. Ele escondeu atrás da porta, só que ele esqueceu que a barriga dele já... Aí você fica imaginando coisa que é criado para poder te fermentar, amigo. E olha, o irmão tá rindo ali, que eu acho que foi ele, não foi não? O irmão, com a barrigão, ele tentou esconder da mulher dele, sabe? Brincando com a esposa dele, só que a barriga dele denunciou ele, irmão. Deixa pra lá. Mas, irmão, até esqueci o que eu ia falar. Deus transforma a maldição em bênção, mas a gente tem que tirar toda a mistura. Tem que tirar toda a mistura. Tem que tirar toda a mistura. Pastor, Gênesis 50, 20. Vamos lá. Aí você fica... Até agora, meu irmão, agora estão inventando coisa aí que nem na Bíblia está e estão passando como se fosse Bíblia. Eu falei com a minha esposa, tira esse negócio aí.
Não, meu bem, mas você viu ali? Isso aí não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus, as coisas de Deus a gente deve fazer, as coisas de Deus com ordem o quê? A Bíblia diz que maldito é aquele que acrescentar algo na palavra ou retirar. Quem já leu isso aí? Por que então que o cara vai fazer um negócio daquele lá e vai acrescentar coisa, rapaz? Aí o Pedro lá chegou de viagem, eu falei com a minha esposa, tira, pode tirar. Falou, não, tira, meu bem. Coloca o Steven Seagal aí que é melhor. Duro de matar. Não ficar vendo isso aí, para coisa que não tem nada de Bíblia. Toma cuidado, hein? Gênesis 50, 20. O José então encontra com os irmãos. Olha o que o José agora vai falar com os irmãos. Ó. Vós bem intentaste mal contra quem? Contra mim. Porém Deus o tornou em o quê? Bem. Mas eu não esqueci de nada que vocês me fizeram e vocês vão pagar por isso. Tem gente que a mistura dela é uma palavrinha chamada jogar na cara. Tá cheio de gente na igreja que vem aí um dia, passa o envelope ali na porta, e aí você vai lá, um panfleto, você vai lá um dia e fala, ô irmão, aconteceu isso. Ah, pastor, logo eu, que estou sempre à disposição, faço aqui as minhas... Amigão, você me desculpa, você não fez mais do que sua obrigação, irmão. O José poderia agora mostrar para a gente um outro lado. Ele está dizendo, ó, Deus transformou a maldição em bênção. O José não jogou na cara dos irmãos o que os irmãos haviam feito. Sabe qual que é um sintoma do perdão? Não é o esquecimento. É verdadeiramente não pôr para fora aquilo que já foi resolvido. Às vezes nós dizemos que nós já aceitamos o resgate, mas toda oportunidade que a gente tem, a gente joga na cara. Até mesmo coisas de ruins que fizeram conosco. Você pode não concordar com o pastor. Meu irmão, a gratidão revela o seu caráter. Você pode ter pisado na bola comigo, mas você pode verdadeiramente ter me ajudado. Se por acaso tiver alguma coisa, eu prefiro falar do que você fez de bom do que você fez de mal para mim. A gente encontra pessoas que, quando eu falo cresceram, eu falo abertamente. Vieram para a igreja, foram expulsos os demônios, restaurada a vida da pessoa, a pessoa verdadeiramente cresceu, arrumou emprego, se tornou grande, e agora verdadeiramente ela tem que ir para outro ministério. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Você vai falar com a pessoa e falar, mas eu ajudei muito aqui também, mas peraí. Sintoma de verdadeiramente de quem ainda não tirou a mistura, irmão. Não aceitou o resgate. O José em nenhum momento vai jogar na cara dos irmãos. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo, o que, igreja? Resumindo, Deus transformou ou não maldição em bênção? Ou não, gente? Mas o José já tinha tirado toda o que, igreja? E sempre foi assim. Eu vou entrar em matéria nova, mas eu tenho que trazer algo repetido. Isaías 38, por favor. Isaías 38, 1. Talvez você está com ameaça lá dentro da sua empresa, onde você trabalha, de demissão. Fica tranquilo, tá? Deus transforma a maldição em bênção. Talvez, pastor, a perspectiva não está sendo muito boa para os próximos dias, mas quem dita as regras é o próprio Deus, tá? Deus transforma a maldição em bênção. Pastor, parece que não vou conseguir. Vai sim, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Deus transforma a maldição em bênção. Pastor, mas o especialista falou para mim. Ô irmão, essa semana foi uma semana que eu me alegrei demais. Muitos testemunhos. Uma irmã fez uma cirurgia de câncer e aqui do estado aqui, de São Paulo aqui. A gente está acompanhando, não é dessa cidade não, a outra cidade. A gente está acompanhando o caso. E o médico teve até que tirar um pouco mais na cirurgia para poder verdadeiramente remover mesmo as células ali que estavam com câncer. Só que o médico chegou num padrão e falou, tem que parar, porque agora não dá mais para remover. E aí o médico falou assim, ó, por tudo que eu vi, já se espalhou pelo seu corpo.
chamou o cônjuge no particular e falou: olha, o caso aqui do seu cônjuge, da sua cônjuge, o que for, é algo muito sério. Não entendi o que está acontecendo aí, Moisés. A gente tem que mudar a frequência ali. É algo muito sério e, nesse caso, é praticamente impossível reverter. É óbito. Pastor, o senhor me ajuda? Vamos orar. Essa semana a pessoa fez 2 tomografias. 2. Fizeram questão de fazer 2. Nem um foco de câncer para a honra e para a glória de Deus. Deus transforma. Tem que tirar a mistura, irmão. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz quem, igreja? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Eu vou entrar em matéria nova, mas só te mostrando como que Deus faz para tirar a maldição em bênção, para transformar a maldição em bênção. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3, por favor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração o quê? Perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. Você notou? Vocês notaram que ele disse: eu andei e fiz, quer dizer, eu não ando e nem faço. Às vezes a mistura é um desleixo, irmão, de ser verdadeiramente hoje quem você, na verdade, de não ser hoje quem você já foi. Às vezes a mistura, ela vem por quê? Porque, esposa, a senhora já não está sendo esposa como dantes, a senhora antes era. Ou marido como antes do senhor era. Ou até um pouquinho mais além. Ou obreiro, como você antes era. Isso aqui é muito profundo, é muito sério. Quando Deus vira para ele, põe em ordem a sua casa, Deus está querendo mostrar para ele assim, ó, ô Ezequias, ou verdadeiramente, meu amigo, eu estou te alertando que algo ruim está por vir. Mas eu entendo que Deus estava falando para ele assim, ó, ainda algo precisa ser feito. Mas aí é com você. Ô, gente, de novo o pastor está aqui falando. O que a gente vê nos últimos dias são diagnósticos de coisas que deveriam nem ter acontecido, irmão. São ameaças que verdadeiramente não era nem para a gente estar passando, irmão. Mas aí o Ezequias reconhece, ele diz, eu andei, eu fiz. Ele reconheceu que o que ele um dia foi, ele não estava o que, igreja? Sendo. Eu falei há uns dias aqui, falei na verdade domingo, no culto das 14 às 18, que às 7 às 10 pastor Leandro e pastora Mites fizeram. Aqui, foi uma bênção, aliás. Que o primeiro passo para você dar a volta por cima é você fazer uma análise de como você se encontra no exato momento, irmão. Não adianta. Como é que você vai chegar verdadeiramente a um lugar se você não sabe onde você está? Ô pastor, estou perdido, quero chegar em Ipatinga. A primeira coisa que eu vou te perguntar é qual cidade você está. Ah, não sei. Aí como é que eu faço para te ajudar? Como é que você verdadeiramente vai ter diante de Deus a maldição transformada em bênção se você não reconhece verdadeiramente a sua situação? Ô irmão, eu estou falando agora abertamente. Tem gente que precisa reconhecer que é do contra. Tem gente que é do contra, irmão. Se você mostrar para ela que é pau, ela vai falar que é pedra. Só por simples prazer de tentar lutar contra, irmão. Eu conheço gente que eu estou falando para você, irmão, dentro da igreja, que o problema não é prostituição, é uma pessoa honesta até onde chegou e parou. Gente fiel. Mas quando se trata de coisas contra o seu desejo, ela vira o cão, irmão. Se transforma. Você não sabe de nada, irmão. Você não sabe de nada. Lembra que eu falei? Como eu ia lá ao sofá? Alguém lembra? Eu falei para quem? Teve alguém que já adiantou o processo da minha esposa. Porque... eu não, irmão, deixa quieto. A dona Samara está sabendo.
O pastor molhou o sofá. O caveiro que te matou foi a língua. Tem gente que gosta. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Às vezes é coisinha boba. Tem que reconhecer. Eu tô mal. Eu não tô bem. Eu tô com a língua do cão mesmo. Parece aquela, sabe? Você não precisa nem, no carnaval, já que você vai pular mesmo, você não precisa nem comprar a língua de sogra. Você pode fazer na sua língua aí, mano. Língua. Tem jeito. Eu falei que eu estava falando essa semana aqui, você fala, pastor, tá brincadeira. Eu falei, tudo bem. Irmão, eu vou lhe falar abertamente. Tem coisa que está acontecendo, talvez, contigo, que não era nem para acontecer. Só tira a mistura para Deus transformar a maldição em bênção. Só isso. Reconheça a sua situação. Tem que reconhecer mesmo. Ah, eu sou soberbo mesmo, pastor. Eu tenho essa característica de ser arrogante. Não, pastor, modéstia à parte, eu sou bom mesmo. E tudo bem, até o ponto de você se amar, toma cuidado para não passar para outra parte, irmão. Daqui a pouco você está beijando você mesmo aí. Até aí tudo, deixa que para lá. A ponto de você desprezar as outras pessoas? Não, 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 não. Mas, irmão, você já sabe da história, eu quero entrar em matéria nova. Olha o verso 4, por favor. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, verso 5, por gentileza, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas o quê? Lágrimas. E eis que acrescentarei aos seus dias, quantos anos? Pronto. Deus transformou ou não a maldição em bênção? Porque o Ezequias tirou a mistura. É um sintoma de quem já aceitou hoje, nos dias atuais, o resgate. Já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Por que o Senhor disse que entraria matéria nova? Vamos em Lucas capítulo 5, por favor. É um exemplo só para você entender que Deus transforma. Você lembra da grande pesca? Quem lembra? Lembra da grande pesca? Que o Pedro não tinha pescado nada? Alguém lembra disso? Alguém lembra? Que Jesus falou para ele assim, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Pedro virou para Jesus e falou assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei o quê? A rede. Ô, meu irmão, colheram uma grande quantidade de peixe. Sim ou não, gente? Verso 6. Você vai entender depois da pesca. Agora, isso aqui eu já deveria ter falado antes, mas chegou a oportunidade agora. Ó. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Gente, é matéria nova. É entendimento novo. E rompia-se-lhes a rede. Verso 7, por favor. Nós vamos até o 11. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. 8. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem o quê? 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10 e 11. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de quem? Olha o verso 11. E levando os barcos para a terra, lavaram novamente as redes. Peraí, quando Jesus chegou na praia lá, que a multidão apertou, ele encontrou Pedro o quê? Olha para mim, lavando as redes. Alguém lembra? Volta no verso 1 aí. Volta no verso 1, depois volta no verso 11 aí. Rapidinho, gente, é coisa nova. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha o verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam o quê? Olha para mim, era ou não prática de o Pedro lavar as redes? Quando o Pedro lava as redes, ele estava tirando da rede toda a o quê? Sujeira, mistura. Bem lembrado. Peraí, volta no verso 11 agora. Volta no verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o quê? Em que momento ele lavou a rede ali? Por que o senhor está falando isso aí? Vai para João capítulo 21 agora. Entendimento novo. Aí a gente não consegue compreender por que verdadeiramente algumas coisas acontecem. Por causa disso aqui, irmão,
João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou assim. Jesus já tinha ressuscitado, viu, gente? Ele estava naquele período onde ele iria dar a instrução final e voltar para o lado do Pai. Mas olha aí, os discípulos naquela luta, querendo saber e meio preocupados que Jesus tinha morrido, esqueceram que Jesus havia falado, que ele iria ressuscitar. Agora entra a nossa mensagem, ó. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou o quê? Por que o Pedro agora vai pescar novamente? Espera aí, o Pedro já não tinha largado as redes? Quando o Pedro tinha largado as redes lá atrás, ele lavou as redes? Não. Jesus chamou ele para voltar a pescar algum dia? Não. Resumindo, o Pedro estava entrando ou não numa grande enrascada agora? Sim. Ele já não era mais pescador. Resumindo, o fato de ele não ter lavado as redes mostra para nós que ele não resolveu pendências que precisavam ser Agora ele está voltando a pescar de novo. Você sabe por que a pessoa se desvia? É uma maldição que ela está entrando. É porque provavelmente, quando ela deixou o mundão para aceitar o resgate, ela deixou pendências que ela ainda não resolveu. Sabe por que tem gente hoje passando por muita maldição? Se Jesus já fez maldição para o nosso lugar, irmão, por que você está sofrendo isso? É porque provavelmente a rede está suja do passado ainda. Você já se converteu? Já. Você é honesto? Sim. Mas por que você não paga a dívida de quanto você fez no mundão antes de aceitar Cristo? Por que o Pedro, vou pescar de novo? Porque ele deveria ter finalizado toda a pendência, no bom sentido falando. Vocês estão compreendendo o raciocínio, sim ou não? Disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Leia comigo. E naquela noite, parece repetição, é isso mesmo. Essa é a palavra. Parece repetição, né? É um replay. É verdade. Do que ele já tinha vivido antes de se converter. Mas se ele já tinha se convertido, por que não pescou? Tem gente que está aqui, irmão, que a rede está vazia, é por pendência verdadeiramente de mistura do passado, amigo. Você me desculpa se você não consegue compreender. Eu lembro que o missionário um dia disse algo que mexeu muito comigo isso aqui. Eu estou falando de coração. Que quando ele entendeu verdadeiramente o chamado, ele ia pastorear a partir de agora, que ele recebeu a bênção para isso, que ele ia largar tudo, ele anotou o nome de todo mundo que ele estava com pendência de questão de dívida, que ele tinha empresa, e ele foi pagando um por um. Por quê? Eu estou hoje verdadeiramente numa posição que eu não posso ter nada que me envergonhe, irmão. Ah, pastor, se alguma coisa, você pode falar. Pode falar. Se foi coisa do passado, amigão, Jesus Cristo já me perdoou. Não tem nada que me envergonhar. Eu falo aqui abertamente para você, fui casar com a minha esposa. Eu sentei com ela antes e expliquei para ela tudo o que já tinha acontecido. Lógico que não entrei em detalhes. Eu não vou entrar verdadeiramente num relacionamento, irmão, de casamento com pendência, coisa escondida não, irmão. Tem gente que está aqui, ó, que precisa tomar juízo, rapaz. Finge que nada aconteceu. É por isso que a sua rede está vazia. Você lança a sua rede, você é um cara experiente, irmão. Você é um camarada diferente. Você sabe disso. Sabe que não está legal. Sabe que não está legal. Sabe? Ah, não, pastor, o tempo esquece. O tempo esquece? A flecha só foi lançada para cima. Uma hora ela cai, irmão. E eu não estou querendo colocar você contra ninguém. Coisa que aconteceu verdadeiramente, amigão. Você já se arrependeu? Não precisa ficar lembrando, não. Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem gente que a rede ficou suja e a pessoa não está nem aí, irmão. É por isso que está... Isso é verdadeiramente um problema muito sério. É um problema muito sério. Eu não quero que você entenda o pastor errado, irmão. Mas, amigo, você tem que zelar pelo nome, você tem que zelar
pela posição que Deus te deu, para não escandalizar, uma série de coisas. Mas tem gente que a rede dela, verdadeiramente, antes de se converter, deveria ter sido lavada. Quando eu falo lavado, a pessoa, ela hoje é nova criatura, mas por que você está voltando a coisa do passado? É porque provavelmente ainda tem alguma sujeirinha lá de trás, ainda precisava ser tirado, entendeu? E não tirou. Está empurrando com a barriga, né? Não dá certo, irmão. Não dá certo. E quem é que precisa ouvir isso aqui, sabe que precisa ouvir. Sabe que é com você que Deus está falando. Coisa que está lá de trás. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Sentei e falei assim, ó, Samara, a gente vai marcar o casamento? Tá. Mas, ó, hoje eu sou o pastor Antônio Júnior, sou o Antônio Júnior que vai casar contigo. Mas no passado aconteceram coisas assim. Ô, meu bem, fique em paz, está tudo certo. E a gente está casado aí, eu até esqueci, 19... Não ri não, irmão. Vamos bater uma aposta que vão ligar para ela e falar que eu esqueci também? A gente está casado há um tempo. Alguém estava aqui no dia que eu cheguei num domingo, foi aqui já em Campinas. Eu falei, gente, queria parabenizar minha esposa que está lá atrás e tal. Hoje é aniversário do nosso casamento. Ela fez, não, é quarta. Não sei se alguém lembra que foi num domingo de manhã. Alguém lembra? É assim, normal. Mas, irmão, a gente está casado esse tempo aí, brincadeira à parte, ela nunca jogou coisa do meu passado na minha cara, irmão. É uma das coisas que eu mais admiro na minha esposa. Tem defeitos como eu tenho, como qualquer um. Mas isso é uma qualidade. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com o quê? Cingiu-se com o quê, gente? Com a túnica. Porque estava o quê? Nu. Peraí, um discípulo. Você está entendendo? Que as misturas, que as sujeiras que deixamos lá atrás, pendentes, nos faz expor ao ridículo em algum momento? Você quer muito que Deus transforme a maldição em bênção, mas talvez você deve um pedido de perdão para alguém. Você não foi honesto com a pessoa. Inventou uma situação para poder sair ileso. E lançou-se, versículo seguinte, continua, Diogo, ao mar. O Pedro estava nu. Até que ponto nós ficaremos com a rede vazia? Até o ponto da pendência ser resolvida, irmão. Deus quer transformar a maldição em bênção, mas eu preciso tirar a sujeira. Isso aqui é muito forte. O Pedro pescou, encheu lá de peixe, mas sequer lavou a rede. Foi embora. Rede suja. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de ser resolvido isso hoje. Isaías 43, 13, eu acabo. Ainda que houvesse dia, eu sou, Deus está dizendo. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas o quê? Leia comigo, operando quem o quê? Resumindo, se Deus está do seu lado por aceito do sacrifício e por limpar aquilo que verdadeiramente precisa ser limpado, olha para o pastor aqui, gente. Ninguém vai fazer, meu irmão, vai conseguir tirar você e a sua casa da mão do Senhor. Porque operando Deus, ninguém o quê? Nisso, Deus transforma a maldição. Aplauda Jesus bem forte. Um benção.